Boa tarde, seja bem-vindo a mais um culto, Tarde com Jesus. Nós estamos aqui preparando um tempo para atrair a presença de Deus, um tempo onde você vai buscar ao Senhor, onde você vai encontrar ao Senhor, onde o Senhor será achado através de você, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu sei que você está na sua casa ou no seu trabalho, talvez no trânsito, mas se você tiver com a sua Bíblia em mãos, eu queria que você abrisse comigo no Salmo número 47, que diz assim: batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Queridos, Deus nos ensina a chegar-nos à presença dEle, a chegar-nos a dentro da igreja ou no nosso momento de oração, no nosso momento de louvor, com grandes júbilos, com vozes de júbilo. Por quê? Porque assim nós declaramos que o nosso Deus não é um Deus pequeno, que o nosso Deus não é um Deus que não pode fazer algo que muitas vezes não está ao nosso alcance humano, mas está ao alcance das mãos de Deus. Ele é todo poderoso, amém? Batam palmas todos os povos e aclamem a Deus com vozes de júbilo. É isso que nós vamos fazer nessa tarde. Nós vamos agora para o momento do louvor. Eu quero te convidar, se você puder, na sua casa ficar de pé, se você puder cantar alegremente ao Senhor, bater palmas, levantar a sua voz, levantar suas mãos. Seja livre na presença de Deus nessa tarde, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí te acompanhando, entrando agora no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, e você será impactado pela presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Os anjos te louvam, a igreja te adora. Você pode cantar comigo, querido? Cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo
Deus. Nós já vamos entrar no momento da palavra, mas antes disso, eu queria te convidar também novamente a abrir sua Bíblia, pegar sua Bíblia aí, e vamos abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, aqui, um pouquinho antes desse texto, Davi tinha pedido ao Senhor para fazer o templo, construir o templo. E o Senhor falou a Davi que ele não construiria o templo porque as mãos dele tinham sido muito usadas na guerra. Ele tinha sangue, muito sangue nas suas mãos, mas que Deus o abençoaria. E o seu filho Salomão seria quem construiria o templo, quem edificaria o templo para o Senhor. E isso era uma coisa que Davi realmente desejava. Davi realmente desejava construir um espaço, um altar, um local onde todos pudessem cultuar a Deus, onde a presença do Senhor seria estabelecida, e Davi queria dar o seu melhor para isso. Então aqui no capítulo 29 de 1 Crônicas, vamos ler o versículo 1, diz assim: o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Então aqui ele estava dizendo que o seu filho Salomão tinha sido escolhido por Deus para construir, para fazer aquela obra, mas não era uma obra qualquer, não era uma obra para homens, era uma obra, um palácio para o Senhor. Portanto, com todas as minhas forças, eu já preparei para o templo do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro. E ele vai citando todos os elementos que ele estava separando para aquela construção. Versículo 3: e ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para o templo do meu Deus, além de tudo que eu preparei para o santuário. E ele fala novamente todos os itens com as quantidades. E aí no final do versículo 5 ele diz: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Aqui, queridos, ele não estava pedindo uma oferta qualquer, ele estava, na verdade, mostrando que o coração dele, Davi tinha um coração que se importava com a casa de Deus. E mesmo não sendo ele o escolhido por Deus para construir o templo, ele tinha separado tudo que era necessário e mais um pouco do seu próprio tesouro, daquilo que ele tinha, daquilo que o coração dele estava disposto a ofertar. E ele chama as pessoas, chama o povo, né? Aquilo no versículo 1 falava: o rei Davi disse a toda a congregação. Então, ele estava dizendo a todas as pessoas: quem está disposto a ofertar? Queridos, ele não estava estabelecendo um valor, ele não estava estabelecendo um percentual, ele não estava estabelecendo qual objeto, qual item do tesouro, né? Porque ele estava ofertando ouro, prata, ferro, pedras, madeira. Ele estava dizendo: queridos, se você tem um coração disposto igual ao meu para construir esta obra, venha comigo, vamos ofertar com generosidade ao Senhor. E aí é tão interessante porque vai falando a partir do versículo 6, todos eles foram levando as suas ofertas voluntárias e entregando também os seus serviços, né? Oferecendo o seu serviço para aquela obra, para aquela construção. E então, no versículo 9, tem o fechamento desse texto que é maravilhoso, que diz: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Queridos, Deus sempre deseja que o nosso coração seja íntegro e que o nosso coração seja voluntário. Então, tudo que nós fazemos na casa do Senhor precisa ser com um coração íntegro, que quer dizer um coração inteiro, um coração disponível para aquilo. Tem um outro versículo na Bíblia que diz que nós não devemos dar a nossa oferta, entregar o nosso dízimo ou a nossa oferta por constrangimento ou por obrigação, mas com alegria. Então, aqui o rei Davi está falando a mesma coisa. Aquilo que nós estamos fazendo com o nosso coração voluntário,
agrada o coração de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo com o nosso coração íntegro, com o nosso coração decidido por fazer aquilo. Então, nesse momento, eu quero te dar a oportunidade, como o rei Davi disse aqui, quem, pois, está disposto a hoje ofertar com generosidade para a casa do Senhor? Querido, você também tem essa oportunidade hoje, nessa tarde, de fazer a sua oferta, de entregar o seu dízimo, fazer a sua transferência bancária. Tem os dados da conta aqui na sua tela. Você pode também vir à igreja no horário comercial e entregar aqui, se você tem essa disponibilidade de vir até a casa de Deus ou durante os nossos cultos. Mas o mais importante não é o que você está ofertando. Aqui o rei Davi não estava dizendo que eles tinham que trazer madeira, pedra ou ouro. Ele estava dizendo quem quer dar com generosidade, quem quer ofertar com generosidade, aquilo que está no seu coração e aquilo que tem nas suas mãos. Então, querido, não importa o que você vai trazer, o quanto você vai trazer, o quanto você vai entregar, mas sim o seu coração está voluntário para aquilo, o seu coração está íntegro para entregar essa oferta ao Senhor, para a casa dele. Assim como Davi entregou essas ofertas e todos esses presentes para a construção do templo do Senhor, nós entregamos hoje para a manutenção do templo, para a manutenção da casa de Deus, para que essas luzes estejam aqui, para que a energia seja paga, para que a água seja paga, amém? Nós sabemos que não é como no tempo do rei Davi, mas ainda assim o nosso coração pode ser tão grato ao Senhor quanto o coração do rei Davi foi e o coração do rei Davi era, amém? Em nome de Jesus, então, vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas, pela sua semente e depois vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Eu quero te louvar, Deus, e te agradecer porque nós desejamos, Deus, ter um coração voluntário, Deus, assim como do rei Davi. Aquilo que nós aprendemos hoje através da tua palavra, Senhor, faz, Deus, se tornar uma verdade, Deus, nos nossos corações, nos dá um entendimento, Deus, daquilo que o Senhor deseja de nós, daquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, em nome de Jesus, que tudo que nós vamos fazer na casa do Senhor, seja entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, uma cesta básica ou um cobertor, como agora nós estamos arrecadando para o inverno, Senhor, que seja com o nosso coração voluntário, que seja com o nosso coração disposto e totalmente grato àquilo que o Senhor tem nos entregue. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o meu irmão que está na sua casa, aquele que está no trabalho ou no trânsito. Em nome de Jesus, alcança ele neste momento com bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, então? Então, queridos, agora vamos à poderosa palavra do nosso Deus, amém? Vamos orar. Pai Santo e Misericordioso, nós queremos nessa tarde, Paizinho, meditar na Tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, Pai, que Teu Espírito Santo esteja ministrando o nosso coração. Paizinho, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, Paizinho, e que o Senhor, nosso Deus, nos ajude, Paizinho, a crer cada dia mais, Pai, e alcançar todo o propósito do Teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 4. Eu creio que essa passagem, inclusive, muitos que já são cristãos mais antigos, já leram talvez muitas vezes, mas todas as vezes que a gente lê a Bíblia, lê a palavra do Senhor, todas as vezes Deus revela algo novo ao nosso coração. E é impressionante assim, que a gente lê e Deus vai nos ensinando, e depois quando você lê pela segunda vez, Deus continua ministrando, e sempre que você lê a palavra do Senhor, o coração da gente fica ministrado por Deus. E no capítulo 4 do livro de Romanos, Paulo nessa carta, eu queria que você abrisse no versículo 5, eu peguei essa tradução aqui exatamente porque ela fala assim com muita propriedade, né? Tá um texto assim muito claro nessa tradução aqui, diz assim: porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa
que faz com que ela seja aceita por Deus. Vamos repetir? Se tiver oportunidade de pegar a tua Bíblia aí, veja como está aí na tua tradução. Então diz assim: a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas ela simplesmente crê em Deus. Olha, gente, que maravilhoso isso daqui. Mas simplesmente crê em Deus. E a fé dessa pessoa faz com que ela seja aceita por Deus. E olha o que diz assim, né? O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Queridos, a nossa salvação é pela graça. Nós pegamos esse texto aqui, esse versículo, e vemos ali Paulo falando, então, né, que não é pelo que a gente faz que a gente tem salvação, mas é porque a gente crê no Deus que pode salvar. Aí cai por terra todas essas teorias, né, e que você precisa de boas obras para ser salvo, que você tem que, muitas religiões, inclusive, né, falam que há um preço, né, a pagar ainda para que seja salvo. As obras, elas são, na verdade, apenas um reflexo, um resultado, vamos dizer assim, do trabalho daquela pessoa que crê em Deus. Mas o que salva essa pessoa não são as obras. O que dá salvação, o que dá vida eterna é a fé. É crer que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você. É receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. De forma que Jesus, o sangue que Ele derramou na cruz, passa a nos justificar diante de Deus. Por isso que Jesus falou assim: ninguém vê ao Pai se não for através de mim. Então, todo outro caminho, né? Não tem santo, não tem santa, não tem nada. Não tem um caminho que te leve a Deus Pai. Só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Quem fez essa ponte foi Jesus. Ele é um único Senhor. Não existe senhores, senhoras, não. Existe apenas um Salvador, aquele que morreu e ressuscitou. Existe apenas um meio, uma forma de nós chegarmos até Deus, o nosso Criador, ao Deus Pai, através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Mas eu quero falar para você algo um pouco ainda mais além. Eu queria que você visse comigo, quando, depois então Paulo vai dizer o que Davi queria dizer, né, num salmo que ele fez. Mas ele vai dizer, eu quero que você veja ali comigo, vá lá no versículo 9, ali diz assim: será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Mas agora eu quero que você vá nesse versículo, nessa continuidade desse versículo aqui, quando Paulo diz assim: pois já citamos as Escrituras Sagradas, que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Aí ele diz assim: quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Hoje, a circuncisão, naquela época havia o hábito da circuncisão do menino. Hoje, a circuncisão é do coração. Hoje a palavra diz que nós somos judeus de coração, né? Porque o nosso coração, nós temos hoje a palavra de Deus, não mais escrita em tábuas, como foi lá no Velho Testamento, né? Mas hoje essa palavra de Deus está escrita nos nossos corações, pelo próprio Deus, no momento que nós recebemos a Jesus, o seu Filho, como nosso único e suficiente Salvador. Por isso que eu estou falando agora a você que talvez não tenha confessado ainda Jesus na tua vida, você que talvez tenha dito assim: mas como é que eu faço isso? Diga para Ele ser Senhor na tua vida. Receba Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, amém? Diga para Ele que Ele é o único Senhor da sua vida
E a palavra do Senhor diz que se você fizer isso, você vai ser salvo, porque você creu, não pelas boas obras, mas porque você creu em Jesus, no Filho do Deus vivo, amém? Depois, então, você vai fazer as obras que agradam a Deus, mas por hora você vai receber Jesus no teu coração. Mas onde eu quero chegar é a respeito de uma promessa. Eu quero falar agora com vocês que meus amados, que já estão no Evangelho há mais tempo, né? Também com todos, mas também especialmente com você. Porque diz assim, Abraão, ele recebeu uma promessa. Ele tinha uma impossibilidade. Por quê? Porque Sara não poderia ter filhos. E a idade, tanto de Abraão quanto Sara, da mulher dele, era uma idade muito avançada para ter filhos. Então, o que acontece? Abraão estava diante de uma impossibilidade. Ele queria o filho que nascesse dele e de Sara, mas não tinha essa possibilidade de ter o filho. E a Bíblia nos conta, nós não vamos ler agora, mas que Abraão já era muito velho de idade, e que Sara, inclusive, a Bíblia fala assim, né, não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, Sara estava mais do que pós-menopausada, né, como a gente diz, já não havia mais forma de concepção, né, digamos, naturalmente conceber uma criança ali já era impossível, já não havia mais possibilidade física para isso. Então, e Abraão se queixava diante de Deus. E Abraão queria ter um herdeiro. E ele, inclusive, se queixa diante de Deus, dizendo que o mordomo dele é que ia acabar sendo herdeiro, porque ele não tinha um filho, uma descendência. E Deus, então, promete a Abraão, não, Abraão, eu vou te fazer ter um filho. E Deus, então, faz uma promessa para Abraão. Então, veja ali no versículo 13, diz assim, Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. A Bíblia está nos dizendo aqui, o livro de Romanos já é o Novo Testamento, então Paulo está relatando aos romanos lá do Velho Testamento sobre Abraão, e está dizendo assim, que Abraão, ele creu em Deus, e Abraão não foram as obras que o justificaram diante de Deus, mas o que justificou Abraão diante de Deus foi a fé. E ele diz assim, como nós lemos, né, que, veja assim, porque ele havia crido em Deus, e quando Abraão creu em Deus, ele foi aceito por Deus. Amém? Agora vá comigo, nós vamos pular um pouquinho, vá lá no versículo 16, que esse é o versículo que eu gostaria que você gravasse. Diz assim, portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. O que isso quer dizer? Que Abraão, ele recebeu uma promessa porque ele cria em Deus. O que eu quero dizer assim, amados, meus queridos, que o primeiro passo de Abraão foi crer em Deus. Depois que ele creu em Deus, então ele recebeu a promessa. Foi a fé que Abraão tinha em Deus, já quando ele se lamentava ali falando para Deus, Senhor, eu não tenho um filho, né? Essa fé, essa comunhão de Abraão com Deus, ele já tinha um diálogo com Deus. Deus falava com ele falava com Deus. Esse diálogo já era por fé. E depois, então, mediante essa fé, Deus faz uma promessa para Abraão. E Deus diz, Abraão, o filho que vai nascer de ti, vai ser um filho teu e Sara, e você terá muitos descendentes. Nós não vamos ler toda essa passagem hoje,
Mas aí a Deus, inclusive, manda, né, falou para Abraão, para que ele olhasse e tentasse contar as estrelas no céu. E ele disse, era impossível contar, e ele disse assim, assim vai ser a tua descendência. E depois, você pode ler mais a respeito disso, lá no livro do Velho Testamento, mas o que Paulo está aqui dizendo, Paulo foi um apóstolo, né? Depois que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus assentou-se à direita de Deus Pai, e Paulo, então, foi um apóstolo, né? Foi um seguidor de Jesus, escreveu muitas das cartas, usado por Deus, ele escreveu muitas das cartas, né? Do Novo Testamento. E essa carta aqui foi aos Romanos. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que quando existe uma impossibilidade e você tem comunhão com Deus, Deus pode te dar uma promessa. Nós lemos aqui agora dizendo que Deus, que nós somos por fé filhos de Abraão. Por que nós somos por fé filhos de Abraão? Porque assim como Abraão creu, nós também cremos. Amém? Então, aquilo que Deus fez com Abraão, Ele pode fazer com qualquer um de nós, com aquele que crê e é justificado pela fé. Amém? Então, eu estava meditando, amados, assim, tentando fazer uma, como eu vou dizer assim, uma relação, né? Porque a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, ela em toda ela tem um propósito. Nada está escrito na Bíblia por acaso. Todas as coisas na Bíblia têm um significado. E esse significado é muito importante, porque é Deus querendo falar com a nossa vida, com o nosso coração. Então, eu queria falar com vocês, qual era a situação de Abraão? Abraão tinha uma impossibilidade, queria ter um filho, ele já tinha muita idade, né, 90 anos, tal. Sara também era muito passada de idade, ele tinha uma impossibilidade, ele precisava de um milagre. E aparentemente já tinha passado o tempo de qualquer possibilidade natural, não só aparentemente, na realidade já não tinha nenhuma possibilidade desse milagre acontecer no plano natural, só por meio de uma intervenção de Deus. Esse milagre só poderia ser feito pelo Deus que Abraão cria, que traz à existência, segundo a palavra diz, as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Porque a fé faz fazer vir à existência aquilo que ainda não existe. Por isso não adianta quando você olha uma situação muito difícil, quando você olha uma situação assim que você vê assim, uma situação muito difícil e diz assim, eu não tenho saída, eu não tenho solução, você não vai adquirir fé, nem exercitar a tua fé, você olhando para as circunstâncias naturais e não vendo solução. Abraão não olhou para as circunstâncias naturais, Abraão olhou para Deus, porque ele sabia que Deus era capaz de fazer o impossível. E é isso que eu quero falar hoje, a respeito dessa palavra, que nós temos que crer, os nossos olhos têm que estar no autor e consumador da nossa fé, naquele que pôs a fé dentro do nosso coração, e aquele que consuma a nossa fé, que acaba fazendo com que ela se realize, trazendo resultados na nossa vida. E aí Abraão, então, ele se enche de fé, e quando ele vai com fé, ele também cria uma esperança. Por quê? Porque quando nós temos fé, nós criamos junto com a nossa fé uma esperança. É verdade ou não é? Se você está orando por um milagre, se você está fazendo uma campanha de oração, de jejum, qualquer coisa que você esteja pedindo, clamando para o Senhor, você está fazendo esse clamor por fé. Mas o teu coração se enche de esperança. Por que se enche de esperança? Porque você, crendo em Deus, você acaba tendo a certeza no teu coração que aquilo vai se cumprir. E aí, então, você passa a esperar aquele cumprimento. E aquela esperança, ela vai se renovando no nosso coração. Aí, o que acontece? No momento certo, depois de crer com esperança
E a palavra de Deus diz assim, que Abraão, ele creu em Deus, ele tinha esperança, porém ele creu contra toda a esperança. O que significa isso? Depois você pode ler lá num versículo que diz que Abraão creu em Deus contra a esperança. Por quê? Porque quando na fé que ele tinha, ele cria que Deus iria cumprir essa promessa. Deus havia dito para ele que daria um filho. E isso dava uma esperança para ele do cumprimento, porque ele sabia o Deus que ele estava crendo. Mas quando ele olhava o quadro natural, quando ele olhava as coisas do jeito que estavam, da impossibilidade, talvez quando ele olhasse lá para Sara, visse a idade da Sara, né? A situação da Sara, talvez quando ele olhasse para si mesmo, com aquela idade, né? Ele pensando, nossa, como é que eu ainda vou ter filho, né? Como é que ainda vou criar filho? Talvez o quadro para ele fosse de desesperança, mas a fé de Abraão fez com que ele continuasse tendo esperança. E foi por causa disso, a Bíblia diz, que ele então dava glórias a Deus. O que fazia Abraão então? Abraão, ele primeiro creu em Deus, depois ele recebeu uma promessa, depois então ele creu, tendo esperança no coração, mas contra toda esperança no plano natural, até que o dia que chegou o cumprimento da promessa. E aí Abraão vai viver mais ainda, né, do cumprimento da promessa, tal, ainda vai desfrutar da promessa. Queridos, às vezes eu acho interessante, né, que, por exemplo, eu já estive em cultos que eu própria, já ministrando, assim, pregando num culto, eu já perguntei, amados, levanta a mão aí quem tem promessa. Alguns levantam a mão, outros não levantam. E, às vezes, você está falando com alguém, a pessoa diz assim, eu não sei como é que é isso, porque, às vezes, a pessoa se abre com a gente, né, e diz assim, eu não sei, eu acho que eu não tenho nenhuma promessa de Deus. Realmente, a Bíblia é um livro cheio de promessas. Muitos estudiosos dizem que existem pelo menos 8.000 promessas na Bíblia. Nós temos promessa de vida eterna, nós temos várias promessas na Bíblia, mas existem as promessas que são gerais para todos, e agora eu estou falando daquela promessa individual, que é aquela promessa que você buscou a Deus, que você clamou, orou, e que Deus já falou com você, e Deus disse, não, essa promessa eu vou cumprir com a tua vida. E aí, esses dias eu estava meditando, amados, e pensei, Deus, por que tem alguns que têm promessa e outros que não têm promessa? E lendo o texto de Romanos, depois você pode continuar lendo mais, você vai ver que recebeu promessa aquele que creu. Talvez a pessoa que diga assim, mas eu não tenho nenhuma promessa de Deus individual para a minha vida. Então, eu estou te dizendo nessa tarde, você precisa crescer em fé. Porque a promessa vem depois que você creu. Se você, às vezes, está faltando uma confiança maior em Deus, está faltando você crer mais em Deus, porque quanto mais você crer em Deus, mais essa promessa vai surgir no teu coração. Numa das traduções que eu li, diz assim, que até eu quero ver se tem aqui agora, diz assim, acho que eu vou ler novamente aqui no 16, está um pouquinho diferente, mas assim, portanto, a promessa de Deus depende da fé. Então a promessa de Deus depende da fé. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Mas por que o Senhor deu uma promessa para essa, o Senhor deu uma promessa para ele, deu uma promessa para aquela mulher e não deu para mim, deu para aquela irmã e não deu para mim? Porque a promessa depende da fé. Porque a promessa, para Deus te fazer uma promessa, primeiro você tem que crer em Deus. E eu queria te desafiar nesse momento a você buscar de Deus a tua promessa para a tua vida, mas saiba disso, primeiro crer em Deus. E aí então, Abraão estava diante de uma impossibilidade e Abraão viu o milagre se realizar. E a fé foi imputada para Abraão como justiça.
A fé de Abraão justificou Abraão diante de Deus. Agora eu quero fazer uma referência, vou um pouquinho mais adiante, não vou me prolongar tanto, mas queria que você abrisse comigo agora no livro de Marcos, no capítulo 5, e falar aqui também de uma mulher que teve fé, mas essa mulher, ela não teve uma promessa, mas ela também teve um cumprimento maravilhoso. Por isso que eu estou falando nesse momento de 2 momentos. Um momento no Velho Testamento e um momento no Novo Testamento. Então, lá no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 25, diz assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. É essa forma que está nessa tradução. Olha só. Então, era uma mulher que estava há 12 anos com fluxo menstrual, né? Uma hemorragia. E diz aqui 12 anos, imagine, eu não vou entrar nos detalhes da situação dessa mulher, mas era uma mulher assim que deveria estar sendo muito marginalizada, uma mulher que deveria estar com muito sofrimento emocional, inclusive, porque imagine a rejeição que essa mulher sofria, né? E a situação dela, e decepcionada, desesperançada, né? Ela tinha tudo para ser uma pessoa sem esperança. E diz assim, ó, que ela tinha gasto tudo que ela tinha, quer dizer, além de não obter a cura, ainda ela tinha gasto tudo que ela tinha, né? Quando ela começou a buscar a cura, ela ainda tinha recurso financeiro, né? Quando já passados 12 anos, ela já não tinha mais o recurso financeiro, né? E ainda estava com a mesma doença. Muito difícil isso, não é? Muito triste. Agora, vamos lá, diz assim, ela havia escutado falar de Jesus. Entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Agora, por que essa mulher entrou ali no meio da multidão? Ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela apenas ouviu falar. O que leva essa mulher a chegar por trás dele, tocar na capa de Jesus? Por que ela faz isso? Depois de 12 anos de desesperança, 12 anos de decepção, quer dizer, desesperança, digo, no sentido do resultado, porque certamente ela, quando consultava os médicos, ela achava, tinha uma esperança que um ou outro médico viesse a resolver o problema dela. Mas diz assim, que ela chegou por trás de Jesus e trocou na sua capa, pois pensava assim. Isso que eu queria que você marcasse, meu irmão, minha irmã. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Sabe o que fez essa mulher? Ela tinha uma esperança de cura. Ela tinha passado por inúmeras decepções, tinha colocado sua esperança nos médicos, ela tinha tido recurso, e agora ela queria tanto ficar boa e sair daquela situação, né? E melhorar, que ela tinha uma esperança ainda dentro do coração dela. E ela disse, e essa esperança ela colocou em prática, quando ela disse assim, pensou, né? Ela não disse, a Bíblia nos conta que ela pensava, se eu somente tocar na capa dele, eu vou ficar curada. Ninguém faz algo assim, se não tiver movido por uma convicção de fé e de esperança, que Jesus ali poderia dar um fim na situação de doença dela. E diz assim, logo o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. Agora, amados, vejam aqui, no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Ou seja, aquela unção que estava em Jesus, na capa ali de Jesus, um pouquinho daquela unção saiu, e na mesma hora, quando saiu a unção, o poder, a unção de Jesus ali, na mesma hora estancou o sangue. No mesmo momento, diz aqui, ó, que no mesmo instante que ela ficou curada, Jesus
sentiu que havia saído o poder. Aqui existia um outro tipo de promessa, que viria o Salvador, que viria aquele, como estava escrito no Velho Testamento, que levaria todas as enfermidades nossas. Essa mulher creu que Jesus podia curá-la. Ela creu, essa mulher, ela creu que o que se falava a respeito de Jesus, quando ela escutou, ouviu falar dele, era verdade. E diz assim, que como Jesus sentiu que dele havia saído o poder, ele virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Por que Jesus estava perguntando isso? Ele está dizendo assim, quem foi que tocou e tirou poder, conseguiu extrair um pouco do poder que há em mim? Quem tocou e tirou a unção que estava em mim? Um pouco dessa unção, um pouco desse poder. E os discípulos responderam, o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados. E ainda pergunta isso, mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse a ela, minha filha, você sarou porque teve fé. Estão entendendo, amados? Jesus está dizendo assim, você sarou porque teve fé. Deus poderia ter dito assim para Abraão, você recebeu essa promessa, Abraão, porque você teve fé em mim. Você quer receber uma promessa de Deus? Tenha fé. Você quer receber um milagre de Deus? Tenha fé. Creia na palavra dele. E diz assim que Jesus, aí Jesus disse assim, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Então, queridos, 2 momentos de cumprimento de milagre. Nas 2 situações. Primeiro, Abraão com uma impossibilidade de gerar filhos. No momento que nada mais era possível. Aí ele crê em Deus, recebe a promessa e Deus faz o milagre. E o milagre se cumpre. E aquilo que estava no coração de Deus, aquele milagre que Deus tinha para Abraão, fez existir aquilo que ainda não existia. Porque a palavra do Senhor diz que Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Aí agora, vamos lá para o Novo Testamento. Essa mulher hemorrágica, diante de uma impossibilidade, diante da necessidade de um milagre, mundo natural não resolvia, médicos não resolviam, dinheiro que ela tinha, ela gastou, mas não resolveu. Mas ela, assim como Abraão teve uma esperança e lutou contra a desesperança, essa mulher tinha uma esperança dentro dela, de que Deus era capaz de resolver o problema dela, que Jesus ali poderia fazer o impossível. Ela creu que Jesus poderia fazer aquilo que homem nenhum, médico algum poderia fazer. E ela então, nessa fé, ela vai até Jesus, toca na orla do vestido, toca na capa dele, e ali então, ela tem um encontro, uma fé tão depositada no Senhor, que sai poder do Senhor, e imediatamente a Bíblia conta que naquele mesmo momento o sangue estancou e ela viu que estava curada. Queridos, quero te desafiar nessa tarde a crer em Deus. Você precisa de milagre. Você que está participando do nosso culto agora, você precisa de um milagre. Qual é a tua impossibilidade? Falar com você, qual é a tua impossibilidade? Você já fez várias tentativas, você está precisando de um milagre, você talvez um problema familiar, talvez um problema de saúde, talvez um problema financeiro, talvez um problema emocional. Qual é o milagre que você precisa? Como que você está em relação a essa impossibilidade? Talvez você já tenha se decepcionado muito, talvez você já tenha tentado crer e não tenha obtido o resultado. Eu não sei qual é a tua impossibilidade, mas eu quero te desafiar
assim como Abraão, assim como essa mulher hemorrágica, tenha esperança dentro do teu coração. Ainda que, nas circunstâncias naturais, quando você olha a situação, você não tem nenhum motivo para ter esperança. Quando você olha no plano natural, você diz assim, nossa, olhando isso, eu não posso ter esperança alguma. Mas se a tua esperança estiver naquele que é o autor e consumador da tua fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Está escrito isso lá no capítulo 11 do livro de Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí, amados, se você agir dessa maneira, quero te dizer, se você tiver um toque de fé, uma comunhão íntima com Deus, você vai receber o teu milagre. Amém? Você vai receber o milagre de Deus. Se você não recebeu hoje, porque ainda há uma promessa para um outro tempo, no tempo certo você vai receber. Se você crê, Deus vai mudar as circunstâncias. Coloque o teu coração diante de Deus. Clame a Ele, chegue-se a Deus com a convicção que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Deus tem algo preparado. E o preparado de Deus, nossos amados, não é aquilo que é visível. O preparado de Deus é algo, às vezes, que Deus ainda vai trazer à luz e que você vai se surpreender com o amor de Deus e com os milagres que Ele pode operar na tua vida. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem aqui. Não se desespere nesse momento. Não, se você se sentir assim desesperado, desesperado quer dizer muito desesperançado. Não faça isso. Não faça isso. Creia em Deus. Continue firme. A fé, Jesus disse, aquele que crê, né? No livro de Marcos diz assim que se você crer no seu coração, não duvidar, e crer que aquilo que você diz vai acontecer, você vai dizer a esse monte, ergue-te daqui, e assim se fará. Jesus sempre repreendeu a incredulidade. O espírito de incredulidade não agrada a Deus. Eu não quero nesse momento, não estou colocando julgo sobre você, mas quero te desafiar a crer, porque a palavra do Senhor é verdade. Esses dias, queridos, eu acho que foi na internet, em alguma postagem assim, que eu vi algo assim, talvez muitos que estejam me acompanhando aqui o nosso culto, já tenham visto também, dizia assim, ele disse que um dia nasceria o Salvador, Salvador nasceu. Ele disse que um dia, né, curaria muitos, Ele curou. Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. Quer dizer, tudo que Deus disse, se você tem uma promessa, vai se cumprir. Amém? Não saia da posição de fé. Amém? Tudo que Deus diz na palavra dEle, Ele vai cumprir. Nós temos que ter a convicção de vida eterna. Por quê? Porque eu mereço? Porque você merece? Não, nós temos que ter a convicção de vida eterna, porque Ele disse que todo aquele que nele cresce, né, ainda que morra, viverá. Ele disse, né? Ele disse que através dele nós temos a vida eterna. Então, todas as promessas de Deus são para nós os que cremos. Nós, como diz a palavra que nós lemos, cujo pai espiritual é Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora e quero que você, junto comigo, amado e amada, que você pense qual é a tua impossibilidade. O que você precisa tanto de um milagre e que você está se sentindo impossível, diz assim, não é possível. É nessa impossibilidade que Deus vai operar. Porque sabe por quê? Porque quando na impossibilidade nós clamamos e Deus faz o mover sobrenatural dele, a glória de Deus aparece. Porque daí todo mundo que souber do milagre, ou mesmo você, principalmente você, né? Vai dizer assim, não, aquela vez foi um milagre.
Você sempre vai ter esse testemunho, essa convicção, porque aonde o homem não consegue chegar, onde o ser humano não consegue resolver, é na impossibilidade que a intervenção de Deus vem de forma poderosa, glorificando o nome dEle na tua vida e trazendo à existência aquilo que ainda não existe. E eu creio, sabe, amados, que Deus se agrada quando a gente crê e recebe o milagre dEle, quando Ele nos entrega o milagre que a gente precisa, porque eu creio que, embora a gente creia, embora a gente espere, mas eu creio que é da alegria do coração de Deus nos surpreender, dizendo assim: filho meu, filha minha, o que você me pediu, eis está aqui. Eu sou o Deus do impossível. E eu creio, amados, que o Deus do impossível fará o impossível na tua vida. Não fará o impossível nas nossas vidas. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele é Deus. E a palavra dEle se cumpre. E nenhuma palavra de Deus volta vazia, porque Jesus é a verdade. Amém? Ele não é um Deus que fala somente a verdade, Ele é a verdade. Amém? Então pensa agora na tua impossibilidade. Amém? Pensa nessa impossibilidade. Vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está. E nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Amém? Vai fazer um milagre dentro de você. Deus vai mover dentro de você. Deus vai mover circunstâncias com os dias passando para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Vamos orar? Pai santo e misericordioso, quero colocar diante do Senhor o meu irmão, a minha irmã, que nesse momento estão acompanhando esse culto, Pai. Paizinho, nós recebemos a ministração da Tua palavra. Nós sabemos, Pai querido, que o Senhor é a verdade, Pai. Que o Senhor é um Deus que não depende de circunstâncias, Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor faz maravilhas, Pai. Que o Senhor faz sinais, maravilhas. Abre portas onde não existem, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão, Pai. É o Deus que ouve a oração do Teu povo, Paizinho. Nós sabemos que a oração faz com que Teus feitos surjam na vida das pessoas, Pai. Nós sabemos que o Senhor não recusa o clamor do nosso coração. O Senhor mesmo disse, Jesus: pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á, e aquele que me busca me encontra. E nós nessa tarde, Paizinho querido, estamos Te buscando, estamos orando, Paizinho, estamos apresentando as impossibilidades diante do Senhor. Pai, olha essa minha irmã, esse meu irmão, que estão apresentando diante do Senhor as impossibilidades, aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, supre as necessidades, opera milagres, Pai. Abre essa porta de trabalho que essa pessoa está pedindo, Paizinho. Meu Deus, olha o relacionamento que essa pessoa está colocando diante do Senhor. Relacionamento com filhos, Pai. Relacionamento com o marido, Paizinho. Olha, meu Deus, portas de emprego para os filhos, Pai. Quem é que está te clamando isso, Pai? Nós estamos numa época difícil no plano natural dessas coisas. Olha aquela pessoa que talvez esteja, meu Deus, lá enferma no hospital, Paizinho, diante de uma total impossibilidade de cura, Pai. Que os medicamentos não estejam resolvendo, Pai, mas o Senhor pode entrar, o Senhor pode tomar agora a vida dessa pessoa, o Senhor pode curar, Paizinho, porque o Senhor ouve o coração, o Senhor ouve o clamor daqueles que estão orando nesse momento, Senhor. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, opera milagres, Pai, e que haja glória para o Teu nome, Jesus, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, Pai. Que o Teu reino seja implantado cada dia mais aqui na terra, trazendo cura, provisão, que restauração de relacionamentos, Pai. Senhor, levanta o emocional daquele que está caído, Pai. Aquele que está em esgotamento espiritual, sustenta agora, dá um mover novo, um ânimo, meu Pai. Dá, meu Deus, uma injeção de ânimo nessa pessoa, Pai. Levanta ela, Pai, e glorifica o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, Pai. Tua palavra diz que Abraão
estando contra toda desesperança, ele foi glorificando a Deus, porque ele creu que Deus era capaz de fazer cumprir o que tinha sido prometido. E nós, nesse momento, Pai, nós te damos graças a Deus e glorificamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus e que é capaz de operar o impossível e de realizar tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Paizinho, graças te damos em nome do teu Filho Jesus. Amém, queridos? Eu amo a palavra de Deus, sabe, amados? Amo a palavra de Deus. Por isso que eu digo, todo o tempo que você investir lendo a palavra de Deus, a palavra, ela cura, ela liberta, ela te instrui, ela te alegra, ela te convence, ela faz tudo. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Quero que você seja mais do que abençoado nesse final de dia, amém? Que você que precisa de uma oração, que confessou Jesus hoje pela primeira vez, faça contato com a igreja, amém? Entra ali no linkzinho, ligue para a igreja, procure alguém ali que possa te ajudar a crescer no conhecimento da palavra de Deus, amém? Que você possa ter um excelente final de semana, quinta ainda não é final de semana, mas que desde já quero te dizer, que você tenha um excelente final de semana, amém? Que o amor de Deus esteja cobrindo continuamente a tua vida e você fique debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Deus abençoe tua casa, teus familiares e a tua vida em nome de Jesus. E quarta-feira que vem, vamos estar aqui novamente, Senhor. Novamente estamos esperando você na quarta-feira. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.